E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Mais um vídeo aqui, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso canal, né? Mais um vídeo nessa série, As 7 Igrejas do Apocalipse. Então, nosso terceiro vídeo, nosso terceiro estudo, vai falar sobre esta questão das 7 igrejas, né? E apresentar que o livro do Apocalipse, essa questão toda do Apocalipse, é uma carta representativa. Já falamos agora há pouco, né, no outro vídeo, que é sobre a representação do número 7. Também já falamos que não são apenas 7 igrejas, né? Que não existiam apenas 7 igrejas na Ásia Menor, e também haviam outras igrejas em outras localidades. Isso faz necessário, eu falei agora há pouco no último vídeo, estou gravando um na sequência do outro, de que, na verdade, existiam outras igrejas, não só na Ásia Menor, como em outras localidades, e que essas cartas deveriam ser lidas, inclusive, nos dias atuais. Está para nós aqui, chegou até nós, não apenas como um livro de história, mas como um livro que vai trazer-nos informações, instruções, doutrinas para a nossa vida, para o nosso caminhar com o Senhor. E então, eu falei agora há pouco, e vou agora então de fato frisar e asseverar sobre isto, e eu preciso fazer uma refutação agora aqui, que eu creio que seja necessária. Algumas linhas interpretativas dividiram erroneamente as 7 igrejas em 7 períodos da história, né? E colocaram como uma interpretação histórica, tão somente, e dividiram-na em 7 períodos da história. Talvez você já ouviu falar isso. Inclusive, dizem que a igreja atual é a igreja de Laodiceia, porque é a última das 7 igrejas citadas. É uma igreja que sofre muitas repreensões. Aliás, não sofre nenhum elogio, não tem nenhum elogio, só realmente correções da parte do Senhor, né? Então, eu digo que é erroneamente, porque o Senhor não tem só 7 igrejas, ele tem uma igreja, e ele falou para 7 igrejas locais. E eu gosto muito de uma frase do pastor Hernando, uma citação dele, né, pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que perguntaram para ele como estava a congregação que ele pastoreava. Ele disse: vai bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Porque numa congregação tem tudo isso. Tem as pessoas que estão muito bem, outros mais ou menos, e outros que estão de fato mal, né? Inclusive obreiros e assim por diante. Mas observe essa divisão, que é uma interpretação histórica que eu acho muito perigosa. Então citam que a igreja de Éfeso é a igreja do período apostólico, que vai de 30 a 100 depois de Cristo. Depois citam que a igreja de Esmirna é a igreja dos mártires, do período dos mártires, de 100 a 312 depois de Cristo, que de fato nessa época houve muito martírio, houve muito mártir, muita gente morrendo. Se você estudar a história da igreja, você vai observar que nesse período foi ferrenha a batalha. A igreja de Pérgamo é a igreja imperial, 316 a 590 depois de Cristo, né, com o advento do Constantino, né, Constantinopla, Constantino, o Estado, a igreja, etc. A igreja de Tiatira seria então a igreja da Idade Média, de 590 a 1517, né, também Idade das Trevas, um período muito difícil. A igreja de Sardes seria a igreja da Reforma, de 1517 a 1730. A igreja de Filadélfia seria então a igreja das missões, né, de 1730 a 1900, uma igreja vigorosa, que teve ali grande avanço através da obra missionária. E a igreja da Laodiceia, 1900 adiante até a atualidade, seria então a igreja de Laodiceia, uma igreja repreendida pelo Senhor, chamou-na de morna, que antes fosse quente ou fria, porque sendo morta seria vomitada, era cego, nu, cego, miserável, desgraçado e sem a graça, né? Desgraçado não é um palavrão, mas é sem a graça. Então, é muito complicado falar sobre isso, e eu vou dizer por quê. Nós temos 3 tipos de interpretação. A literal, que é aquilo que acontecia literalmente para cada uma das igrejas. Elas existiram de fato, essas 7 igrejas da Ásia Menor, existiram de fato. Então existe um sentido literal, uma literalidade para o que estava acontecendo no momento, para aquele tempo ali. Um sentido moral, que eu vou explicar agora, e também o histórico de fato.
literal, estuda o que de fato estava acontecendo naquela igreja. Como eu falei, né? Sobre aquela apresentação de cada igreja. Apresentação, elogio, repreensão, promessa, como vimos no estudo anterior sobre a estrutura de forma mais detalhada, nós falamos agora há pouco. Tem a questão moral, que traz um ensinamento observando sob um prisma pessoal, ou seja, como eu estou espiritualmente. Eu estou como a igreja de Éfeso, de Esmirna, eu estou passando alguns problemas com a igreja de Filadélfia, ou de Laodiceia, ou eu tenho um vigor da igreja de Filadélfia, né? E a história, né, a histórica, como se ao longo da história fosse ocorrendo em fases, né? Como já foi dito, né, a carta é uma carta representativa para todas as igrejas em todas as épocas. Não podemos dizer, isso aqui é importante você ficar atento, não podemos dizer que a igreja atual tenha somente as características de Laodiceia, nem que a igreja de Tiatira, que segundo essa errônea interpretação histórica, seja somente a igreja da Idade das Trevas, né, de 1500 de 500, perdão, a 1500, pois havia, eu falei da Trevas agora um pouco errado, né, eu falei, mas é de 500 a 1500, né. E se você observar, não podemos citar que a igreja atual hoje seja como a igreja de Laodiceia, por várias razões. Se você observar, sempre houve crentes fiéis em todas as épocas, e sempre houve perseguição em todas as épocas. Se você falar, bom, a Idade das Trevas, né, de 500 a 1500, ou seja, 1000 anos, foi um tempo muito difícil, foi um tempo que o romanismo se levantou e toda aquela situação de grandes adversidades, até a reforma, etc. Então você tem que pensar o seguinte, em toda ocasião houve crentes fiéis. Se você pensar, em 1300, nós temos aqui John Wycliffe, né, de 1325 a 1384, um proclamador que foi martirizado, mas anunciava. John Hus, né, que foi também para a fornalha, aquele que disse, olha, hoje vocês matam um ganso, daqui a 100 anos nascerá um cisne, vocês vão poder matar, né? Hus, na sua língua, quer dizer ganso, e depois em 1517 vem a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Jerônimo de Savonarola, 1452 a 1498. Então sempre houve nessas épocas difíceis pessoas fiéis. Então presta bem atenção. Se eu falar que a igreja atual é a igreja de Laodiceia, e as missões que são feitas hoje? E os irmãos que são torturados e perseguidos e decapitados por causa da pregação do evangelho nos dias de hoje? Sempre houve pessoas fiéis, sempre houve cristãos fiéis, sempre houve igreja morna, igreja operosa, igreja que tem ali pungência nas missões, no evangelismo, e sempre houve as grandes dificuldades, como nós podemos citar. Então, as cartas descrevem condições que ocorrem em qualquer época, em particular da história, mas que se repetem muitas vezes ao longo dos tempos, né? Eu te indico, né, a estudar, eu te faço um apelo a estudar sobre a história da igreja, e você vai ficar surpreso com o agir de Deus em todo o tempo e época, inclusive nos dias atuais, que nós temos tantas heresias, tantos erros, tanta invenção, né, dentro e fora das igrejas, tantas invencionistas, mas também nos dias de hoje há mártires, há missões e assim por diante. Então, o que acontece? Nós temos que observar que é uma carta para a igreja do Senhor. As 7 igrejas foram escolhidas pelo Senhor para que a partir destas tivéssemos ali um prisma, um parâmetro para saber como a igreja vem se portando e o que vem acontecendo no mundo ao longo dos anos. Nos dias de hoje, você vai encontrar igrejas que têm o nome de igrejas, mas que são verdadeiras sinagogas de Satanás, né? Você vai entrar em lugares com a placa escrito igreja, etc e tal, mas que do evangelho não tem nada, absolutamente nada. Você vai encontrar lugares onde vão estar ali pessoas com roupas, com jeitos, até falando da palavra de alguma certa forma, mas o seu cerne está a mentira e o engano e as heresias. Vou falar bastante sobre isso, né, nas 7 cartas que eu vou falar daqui a pouco, ou daqui a pouco eu digo nos próximos vídeos, sobre a igreja de Éfeso, por exemplo, a igreja de Pérgamo, né, grandes dificuldades com os nicolaítas, né? Eu preciso que você fique atento, porque vão ser vídeos curtos, que eu falei no primeiro vídeo, que eu quero que tenha no máximo 20 minutos, e eu espero que você seja abençoado. Curta, se inscreva, deixa aí o seu comentário e compartilhe, e que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.